Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Deus. Hoje eu vou trazer de definitivo o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nunca foi explicado como eu vou explicar hoje, eu vou tirar todas as dúvidas que possam ocorrer com várias pessoas, por isso eu já vou pedir logo no início. Queridos, se você gostar do que você vai ouvir aqui, não deixe de compartilhar, porque vai ajudar muitas pessoas. E o intuito desse estudo foi justamente tirar dúvida, porque muitas pessoas, depois que viram no meu canal uma playlist falando sobre o pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, muitas pessoas mandavam mensagens. Hoje, vamos falar sobre isso de forma definitiva. Então, queridos, eu tenho certeza que a primeira coisa você já deve ter ouvido dizer, ou deve ter entendido, que o pecado é a respeito de você, de repente, falar um palavrão contra Deus, ou até mesmo você ter um pensamento ruim sobre o Espírito do Senhor. Então, queridos, eu vou dar uma analogia aqui para a gente começar a falar sobre esse assunto, mas pode deixar que eu vou explicar muito bem explicado. Mas eu gostaria que você pensasse no seguinte: pense que o Espírito de Deus, ele é um salva-vidas. E você está se afogando, você está no perigo iminente de vida, você está se afogando, você está se debatendo. O Espírito de Deus, ele é um salva-vidas. E ele vai estender a mão para você. Só que o que você vai fazer? Você não vai xingar o salva-vidas, não. Você não vai xingar. Você vai blasfemar contra ele. E aí o que quer dizer isso? É, na verdade, você olha para a mão dele, você entende que ele é a única esperança de salvação para que você sobreviva. Você sabe que ele é que tem o poder de repente, tirar você daquela quase morte e trazer você para a vida. Mas o que você faz? Você recua, você não pega aquela mão e você começa a dizer, é mão de um assassino. Aí você começa a bater deliberadamente naquela mão. Não, você não vai me salvar, você vai acabar fazendo outra coisa. Você deliberadamente afasta o salva-vidas de você. Você faz com que o salva-vidas ele vá embora. Ele estava ali o tempo todo para lhe ajudar, para te tirar daquele caminho ruim, para te tirar daquelas águas revoltas, para que você pudesse sobreviver. Mas em vez disso, você rejeita deliberadamente, conscientemente. Não quero não. É mão de um assassino. Não é uma mão salvadora. O que o salva-vidas vai fazer? Ele se retira. Ele vai embora. Bom, agora, eu vou falar do porquê que ele é imperdoável. Mas se até aqui você já está gostando, então se inscreva, compartilhe, seja membro desse canal para abençoar e vem comigo. Bom, queridos, por que ele é imperdoável? Eis a grande questão que causa o temor, que causa o medo. E a primeira coisa que de repente pode se passar pela mente das pessoas é: será que Deus perdeu a paciência? Eu acredito e sei que não. E eu vou te dar aqui a informação que você precisa saber. A pessoa que ela blasfema contra o Espírito Santo, ela destrói a única ferramenta capaz de levá-la ao arrependimento. Pensa comigo, o Espírito Santo é aquele que vai levar a pessoa a se convencer do pecado. Isso está em João, no seu capítulo 16, verso 8. É ele que convence o homem do pecado. E se você chama o Espírito de Deus do Espírito de outra coisa que não é do Senhor, o que está acontecendo? Uma rejeição total. Você está cortando o canal de comunicação com Deus. Sem o Espírito Santo, não tem arrependimento. Sem arrependimento, sem perdão. Sem perdão, sem salvação. É uma cadeia, uma puxando a outra. Às vezes nós pensamos que foi somente um ato. Foi de repente, blasfemei contra o Espírito Santo, dali mesmo acabou a vida e você pensa que foi um ato único, que não desencadeou outros processos. Não. Quando você blasfema contra o Espírito Santo, ele se afasta, ele se ausenta. Mas é justamente ele que lhe convence de que você está no pecado. E se você não tem a capacidade de entender que você está no pecado, automaticamente você nunca se arrepende. Se você nunca se arrepende,
quer dizer que você não vai ser perdoado. Exatamente pelas práticas que você imagina que não tem nada a ver, aquele não tem nada a ver. E com isso, queridos, não há salvação. Bom, mas eu vou fazer aqui uma pergunta que eu quero que a gente fale, porque em Mateus capítulo 12, versos 22 até o 32, é exatamente a passagem que é onde fala sobre esse momento da blasfêmia contra o Espírito Santo. Fica uma pergunta que hoje nós queremos responder. Por que aqueles fariseus perderam a chance da salvação e os outros não? Porque, vamos lá, presta atenção comigo, eles não estavam sozinhos. Existiam outras pessoas que tinham o mesmo pensamento que os fariseus que ali estavam. Mas quem foi aquele que proferiu a palavra? Foram alguns. Para esses, Jesus vai falar diretamente. Então vamos entender o contexto de forma rápida. Jesus já havia curado um endemoniado que era cego e mudo. Bom, um milagre poderoso, querido, inquestionável, poderoso e inquestionável, que não tinha como negar. A todos que ali estavam não tinha como negar o milagre que aconteceu e a libertação. Bom, mas qual foi a atitude daqueles fariseus, em especial? Eles não atacaram o ato da cura, porque afinal de contas, não tinha como negar. Não somente eles, como muitos outros, conheciam aquele homem, sabiam que ele era cego e era mudo. Então, se ele começou a enxergar e falar, era inegável. Aonde eles iriam então atacar? Eles não atacaram a cura, então eles foram atacar a fonte do milagre, que foi exatamente o poder pelo qual Jesus curou aquele cego e mudo e endemoniado. E aí eles começam a dizer, esse homem expulsa demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Bom, queridos, veja bem, Jesus vai dizer uma palavra que é exatamente essa que todo mundo sente o arrepio, que é que ele diz, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, que é ele, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem neste tempo e nem no vindouro. Queridos, essa palavra... E aí a primeira coisa que nós temos que fazer é uma distinção. Nós temos que diferenciar por que Jesus falou isso. Por isso que eu estou afirmando que isso você não vai ver no YouTube facilmente, em estudos facilmente. Queridos, eu estou entregando aqui uma explicação que com certeza merece o seu like e merece o seu compartilhamento. Presta atenção. Por que falar contra Jesus era perdoável? Se a gente pode entender que Jesus ele é Deus também. Jesus é o Deus Filho. Mas o que acontece? Naquele momento, ele estava em carne. Ele era humano. Ele aparentava ser o filho de um carpinteiro que era da Galileia. Então, olha só como é que Deus, ele é misericordioso. A aparência de Jesus sendo assim, é claro que era possível que uma pessoa, um judeu, um fariseu, um saduceu, ou seja, quem fosse que cruzasse o caminho de Jesus, eles poderiam rejeitá-lo e não entender que ele era Deus. E por incredulidade e até mesmo ignorância, eles poderiam proferir alguma palavra contra Jesus. Então, queridos, quantas não foram as pessoas que falaram mal de Jesus? Mas por que era perdoável? Exatamente porque a aparência de Jesus era de um humano. Ele é Deus, mas ele estava como homem. E ele não era conhecido de todos. Ele não tinha se revelado a todos. Então, sim, com certeza as pessoas que falaram contra Jesus tiveram sim a oportunidade de se arrependerem, de sim poderem ter ainda o perdão. Mas então, e falar contra o Espírito Santo? Esse é imperdoável. E aí, o motivo pelo qual ele é imperdoável? E é isso que vai acabar abrindo a sua mente. Bom, já o Espírito Santo, ele revela o poder direto de Deus. Ele, quando os fariseus viram aquele demônio sair, viram aquela libertação aos olhos deles, o que estava ali não era a mão de um carpinteiro, mas era a digital de Deus.
que estava ali operando. Então eles sabiam intelectualmente, eles sabiam conscientemente de que apenas Deus poderia fazer tal coisa. Os judeus não eram ali, os fariseus, eles não eram inocentes e muito menos leigos. Eles conheciam a Torá, eles conheciam as ações milagrosas de Deus, porque eles leram a lei mosaica, eles leram como foi a libertação dos judeus, então eles sabem como Deus age. Então quando eles olharam e viram algo tão milagroso, eles, por ódio, por inveja, eles acabam chamando o que era bem de mal e o que era luz de trevas. Mas eles sabiam no seu interior, eles sabiam na sua mente e na sua inteligência de que somente Deus poderia fazer um ato tão perfeito como aquele. Logo, neste momento, diante da consciência, diante da percepção que eles tiveram e resolveram deliberadamente, de forma descarada, falar contra o Espírito Santo, a partir daquele momento há uma rejeição e o Espírito Santo, então, ele se aparta, ele se retira. E se aqueles judeus poderiam ter a oportunidade de se arrependerem futuramente pelos seus pecados, pelas suas falhas, e terem, de repente, a visão aberta para entenderem quem era Jesus, a partir daquele momento, acabou. Eles não conseguiriam mais. Porque o Consolador, aquele que pode revelar o pecado, já estaria longe. Então, queridos, para que você possa entender, e esse é o momento em que eu vou praticamente tirar a sua dúvida, porque com certeza, falando da passagem em si, pode parecer muito triste para você entender certos detalhes. Mas agora eu vou tirar sua dúvida de forma clara, eu já te dei uma introdução bem grande. Então eu quero que você entenda uma coisa. Se você, de repente, falou contra o Espírito Santo algo que você acha condenável, você falou. Como eu já recebi mensagens, já recebi directs, já recebi ali do próprio YouTube alertas de pessoas que estavam estremecidas, desesperadas. Então, olhe só, pare nesse momento. Você que chegou até este momento, é esse o momento de você ficar agora aliviado ou não. É para você entender ou não. Preste bem atenção. Se você falou contra o Espírito Santo, você xingou, você estava no calor do momento, uma pessoa, de repente, ela estava tentando te mostrar quem era Jesus e tal, e de repente aquela pessoa começou a falar em línguas, e você não entendia nada. Você, que língua é essa? Que negócio é esse? Não sei o que, parece até... Aí pá, você jogou uma palavra lá, aí depois, mais tarde, você veio a saber que você não poderia falar contra os dons espirituais. Pense bem, você não tinha o conhecimento, você não tinha a certeza de que aquele poderia ser um dom divino do Senhor. Então você não fez um ato deliberado. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar para você. Você tem que entender que tem que ser algo muito consciente. A pessoa tem que ter certeza de que ali estava o Espírito Santo agindo, a pessoa sabia que era o Espírito Santo agindo e resolveu ainda assim falar contra, blasfemar. A pessoa teve certeza e ela queria fazer, ela teve o desejo de fazer, ela fez. Parece que sentiu até um orgulho por fazê-lo. Aí nós temos um problema sério, porque foi exatamente o que descreve a Bíblia. Os fariseus, eles queriam, eles estavam cegos, estavam com ódio no coração, eles queriam fazer. Neste caso, há uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E provavelmente a pessoa blasfemou e não tem mais jeito. Pode ajoelhar dia após dia debaixo do milho, subir escada ajoelhado, fazer procissão, o que quiser. Aí, e não porque você está sendo penalizado, ou não, é porque o Espírito Santo simplesmente não vai estar mais perto. Ele não vai mais estar próximo para trazer o conhecimento do pecado, estar em contato para que a pessoa se arrependa, para que a pessoa sinta a graça do Senhor. Segundo ponto, que é batata, ou como eu posso dizer, é assertivo de que a pessoa blasfemou. Vamos dizer que então a pessoa, diante de um ato que era do Espírito Santo, aconteceu, e a pessoa poderia ter a certeza, mas ficou naquele meio termo. Sei, mas não sei, não sei.
ou a pessoa pensa que sabia, independente disso. Tem pessoas que falam assim, eu acho que eu sabia, eu acho que eu tinha certeza, mas eu acabei falando assim mesmo. Mas a pessoa está profundamente arrependida. Bom, uma característica de quem blasfemou é que não se arrepende. A pessoa não sente arrependimento. Ela não reconhece que errou e ela não reconhece, ela não tem aquele profundo, aquela dor profunda de falar assim, meu Deus, eu errei, eu blasfemei, meu Deus, minha alma está no inferno. A pessoa não consegue sentir esse erro, esse sentimento de errei, estou condenado. Não. O Espírito Santo se ausentou, então não sente mais arrependimento. Então é esse o segundo ponto. Eu vi pessoas que me mandavam desesperadas, calma, se você quer saber se você blasfemou ou não contra o Espírito Santo, querido, você tem que fazer uma coisa, e isso é inevitável. Se você fizer isso, você descobre, você vai ter certeza da sua salvação ou não. Faça uma consagração. Busque o Espírito Santo. Faça uma consagração e busque o Espírito Santo. E se nessa sua, vamos dizer, renovação, ou se nessa consagração que você está fazendo ao Senhor, você sentir a graciosa presença do Senhor, seja ela em choro, em alegria, em extravasar, se você sentir a presença doce e suave do Senhor, você não blasfemou. O Senhor está contigo. Ele está lhe dizendo, eu estou contigo. Você falou, mas eu estou contigo. Porque naturalmente não foi a blasfêmia como está aqui. Não foi deliberado, não foi consciente, não foi de forma que afastou o Espírito Santo. Então você tem sim a presença do Senhor. Agora, se você, eu falei com você, faça uma consagração, faça aí um jejum, alguma forma para buscar o Espírito Santo. E a pessoa fala assim, a pessoa pensa na sua casa desse jeito. Eu vou fazer isso não. É para que isso? Não, eu não sei se blasfemei, mas quero não, tá doido. Isso já é um sinal, porque já vê que a pessoa quer evitar tudo que concerne a Deus, não quer buscar a Deus, não quer estar próximo de Deus. Isso já demonstra o quê? O afastamento entre ele e o próprio Senhor. Eu tenho certeza que essa explicação aqui vai fazer você entender. E olha, se você está aqui até agora, eu vou fazer uma segunda parte, e nessa segunda parte, você precisa ver, eu vou trazer exemplos de pessoas que blasfemaram e tiveram um fim terrível. Vocês irão entender a consequência grave que é e como aconteceu. Não foi fácil. Eu vou trazer exemplos aqui. Eu fiz algo sim, muito especial para trazer em vídeo. Por isso você precisa estar inscrito no canal. E ainda mais eu vou trazer uma resposta para vocês. Eu vou trazer a resposta do porquê para os judeus a parte da blasfêmia contra o Espírito Santo não é considerada. Você sabia disso? Para os judeus não há isso. Mas eu vou trazer essa explicação. Agora eu preciso trazer essa pergunta. E você? Agora você tem certeza? Entendeu o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Entendeu agora? Se você que está me ouvindo e de repente tem essa dúvida, se você já consegue distinguir e poder saber assim, realmente eu acho que eu não blasfemei. Agora eu tenho certeza. Bota nos comentários aqui. Eu quero entender se agora está tudo certo. Porque olha, eu vou te contar, hein? Fiz esse estudo aqui realmente para acabar de uma forma definitiva essa dúvida. E que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.